Vamos estudar a lição da escola sabatina juntos? Lição 11. Levado e julgado. Verso para memorizar. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 36. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a graça bendita de Jesus esteja presente em sua vida e que a paz de Cristo transborde do seu coração para todos aqueles que estão ao seu redor. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos ao estudo da Palavra de Deus através da lição da escola sabatina. O título de hoje é Deixando tudo para fugir de Jesus. Preste atenção nas palavras de Marcos, capítulo 14, versos 43 a 52. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e, com ele, uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para que se cumprissem as Escrituras. Então, todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. É chocante que um dos associados mais próximos de Jesus o tenha entregado aos seus inimigos. Os evangelhos não explicam a motivação de Judas. A traição em si é deplorada por todos, mesmo por aqueles que usam traidores. Mas a atitude de Judas foi especialmente desprezível, porque ele tentou esconder a traição sob o pretexto de amizade. Ele deu instruções à multidão de que o homem a quem beijasse era aquele que deveria ser preso. Parece que Judas quis esconder sua astúcia de Jesus e dos outros discípulos. Da escuridão da noite, ele subiu ao monte até chegar ao jardim onde Jesus havia ido orar. Guiando uma multidão armada, Judas se aproximou do Senhor e o beijou. Sem dúvida, em muitas outras ocasiões, Judas havia beijado seu mestre. Era a maneira típica de cumprimentar o seu professor ou seu rabino. Este beijo, no entanto, era diferente. A multidão que seguia Judas pretendia prender Jesus, e o beijo de Judas o identificou para eles. Aparentemente, Judas não beijou Jesus apenas superficialmente. A palavra grega traduzida por beijo indica que Judas o beijou calorosamente, como se ele fosse o discípulo dedicado. O caos irrompeu quando a multidão prendeu Jesus. Pedro desembainhou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus se dirigiu à multidão, repreendendo aquelas pessoas por fazerem em segredo o que tiveram medo de fazer abertamente quando ele ensinava no templo. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Trata-se de outro sinal dessa trama dupla que permeia a narrativa da paixão. A vontade de Deus estava se cumprindo, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. Todos os discípulos fugiram, incluindo Pedro, que reapareceu seguindo Jesus à distância e acabando por se meter em problemas.
No entanto, Marcos 14, 51 e 52 fala de um jovem que seguia Jesus. Um relato encontrado apenas em Marcos. Alguns pensam que era o próprio Marcos, mas isso é muito improvável. Marcos 14, 51 diz: seguia-o um jovem. A Bíblia nos mostra que o rapaz seguia a Cristo. Ele se tornou um discípulo casual, mas não era um verdadeiro discípulo. Faltava-lhe o compromisso com Jesus. Ele era um discípulo de improviso. Seguia Jesus movido pela curiosidade da movimentação que ocorria naquela noite, mas não tinha aliança com ele. Aquele jovem colocou o lençol só para ver de perto e voltar para sua cama. Era uma aproximação casual de Jesus, nada de compromisso. O lençol não tinha amarração, não tinha costura, nem um cinto sequer. Por isso, ele se viu em maus lençóis. Compromisso é amarração, costura, segurança. Vivemos hoje a geração da comodidade, do menor esforço, dos consumidores de Jesus. O lençol era a única cobertura que aquele jovem possuía. Era, portanto, um arranjo, uma proteção superficial. Não havia mais nada além daquilo que era aparente. Quando lhe arrancaram o lençol, não havia mais nada para lhe proteger a nudez. Lençol não é roupa. A turma do lençol está tentando mostrar que podem ser o que não são. Não tem vida devocional consistente. Não tem vida de oração regular. Não tem deleite nas coisas de Deus. Não são seguidores de Jesus. Aproximam-se, olham, seguem, mas de longe, sem compromisso. O moço do lençol fez exatamente isso. Não era certo sair de lençol, mas naquele momento deu certo, porque era noite. Naquela época, os homens usavam roupas compridas. O lençol enrolado no corpo à noite parecia-se com a vestimenta de qualquer homem naquele momento. A escuridão favorecia esse tipo de arranjo, esse tipo de jeitinho. O moço pensou assim: como ninguém sabe, como ninguém está vendo, então eu vou fazer. É notável que ele fugiu nu. O jovem, em vez de deixar tudo para seguir Jesus, deixou tudo para fugir de Jesus. Descrevendo a traição de Judas, Ellen White escreve as seguintes palavras: Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que esta se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. Ser escravo de apenas um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. Isso foi terrível. O que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo? Os dois fatos narrados hoje, o beijo traiçoeiro de Judas e o jovem enrolado no lençol, falam de discipulado sem compromisso, discipulado à distância. É esse tipo de relacionamento que você mantém com Jesus? Pense nisso no dia de hoje. Que Deus nos ajude a termos sempre um relacionamento próximo, de confiança, de lealdade e de ligação plena com o nosso Senhor e Salvador. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.